Hoje é o nosso irmão Álvaro Mordecai. Álvaro é expositor espírita, fundamenta seus estudos no Velho Testamento, fala com frequência o hebraico, entre outras línguas. Teve anos de preparo e estudos nas leis e costumes judaicos em Israel, na cidade de Jerusalém. Busca expor os seus conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associando a sabedoria do povo judeu ao Evangelho de Jesus, sempre à luz da doutrina espírita. Realiza palestras e conferências por todo o Brasil e no exterior. E também é divulgador, voluntário e caravaneiro da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Álvaro fez a primeira palestra aqui hoje, a palestra das 7h15, onde ele falou sobre a parábola da ovelha perdida. A segunda palestra será sobre Moisés, um missionário do Egito. E ele irá passar aqui, rapidamente, já sob a responsabilidade dele, um pequeno vídeo do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, para a qual eu peço ao Álvaro que se dirija ao microfone, desde já agradecendo a ele, a senhora, sua mãe, que aqui está com ele. Muito obrigado pela presença de vocês. O Lar de Frei Luís se sente muito honrado com a presença de vocês. E sintam-se em casa. A casa não é sua, a casa é de todos nós. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, a senhora, sua mãe. Um bom dia e boa palestra. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a toda a equipe de trabalhadores dos dois planos da vida, encarnados e desencarnados. Agradecer a dedicação de cada um de vocês. Eu tenho certeza que se apenas um faltasse, o trabalho não seria tão lindo. Existem substitutos para todos nós, mas a dedicação e o amor de vocês é admirável, não só dos olhos materiais, mas do âmbito espiritual. Que trabalho grandioso que vocês possuem nessa casa. E, como foi dito, vamos passar um filme, um videozinho, 1 minuto, para falar sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. Podemos passar? Amigas e amigos, corações afetuosos, que vos tendes dedicado ao bem, nunca deserteis dessa tarefa. Como diria Paulo, ninguém jamais me afastará do amor do Cristo. Que possamos transformar a Fraternidade Sem Fronteiras em nossa bandeira de ação, seja fora da nossa fronteira nacional, seja das fronteiras do sentimento, seja das criaturas que choram, mas também daquelas que silenciosas padecem dores ultrizes. Aqui estão a fraternidade, o amor e a ternura para enxugar todas as lágrimas. Deus abençoe este grupo de mulheres e de homens que compreenderam o sentido da vida e elegeram os exemplos de Martin Luther King Jr., de Mohandas Karamchand Gandhi, de Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, de Mandela e de quantos outros. Os heróis anônimos, as mães que padecem violências incríveis e permanecem afetuosas, os pais esquecidos, os filhos abandonados. Nós somos a humanidade, nós somos a Fraternidade Sem Fronteiras. Muita paz. Gostaria de convidar a todos a conhecer no site, Instagram, YouTube, o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, se tornar, quem sabe, um caravaneiro, como eu vi a Tati, ali no fundo. Retornamos da África agora em agosto. Minha mãe também. Mais caravaneiros que me procuraram, futuros caravaneiros, a Beatriz que está aqui. Convidar todos vocês a conhecerem esse trabalho. E a maior missão da Fraternidade Sem Fronteiras é fazer com que nós possamos enxergar o próximo como irmãos. Hoje nós somos 17 mil padrinhos aproximadamente, 15 mil assistidos por dia, em 6 países diferentes. E a proposta é que cada um de vocês
possam dividir um pouquinho do amor para a gente multiplicar a regeneração da humanidade, como está sendo feito aqui nessa casa, com todos esses trabalhos. O tema de hoje, como foi dito, é Moisés, um missionário no Egito Antigo. E às vezes as pessoas me perguntam: Álvaro, você fala tanto do Velho Testamento, é porque você é judeu? Existe uma matéria na Revista Espírita, Ensaio Psicológico aos Hebreus Antigos, onde Kardec nos diz que no futuro seria desenvolvido um trabalho de compreensão por todos, e ele recomenda um livro de Henry Stake, O Espiritismo na Bíblia, onde ele nos diz que, à luz da doutrina espírita, todos esses textos, talvez alguns que nos pareçam até histórias infantis, tomam vida, tomam significado à luz da doutrina espírita, para que nos sirva de instrumento para a evolução do espírito nos dias de hoje. Moisés, sem sombra de dúvidas, um grande missionário. Emmanuel se refere a ele como o grande profeta. Na pergunta 624 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos superiores. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Ok, que Moisés é um missionário, um profeta, como nos diz Emmanuel no livro O Consolador, os profetas nos parecem inspirados diretamente pelo Cristo? Questionam a ele. E Emmanuel responde que sim, os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. Quando Kardec propõe qual é o caráter do verdadeiro profeta, nós podemos compreender, entre eles, qual é o caráter, por exemplo, de Moisés. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que se sirva Deus da boca de mentirosos para ensinar a verdade. Nós compreendemos então que, além de inspirado pelo Cristo, seus atos e suas palavras são de profundo significado. E se muitas vezes nós incompreendemos a primeira revelação, o Velho Testamento, o problema não está no Velho Testamento, mas está na nossa interpretação. Assim como muitas vezes nos equivocamos na história da humanidade para com as interpretações dos textos bíblicos do Novo Testamento. Como caminhar para uma nova era, construir um futuro, se não estamos em paz com o nosso passado, com a primeira revelação, e com tantos textos bíblicos com interpretações equivocadas. Uma primícia básica da psicologia: não se constrói um novo futuro sem estar em paz com o passado. Falaremos hoje de Moisés, um pedaço de sua história, do momento onde, do seu nascimento, até onde caminha ele para o primeiro diálogo com o faraó para libertar o povo judeu. Primeiro, falaremos toda a história escrita literalmente no livro de Êxodos e nos Midrashim e no Talmud, que são livros da tradição oral judaica. Falaremos a história, veremos como é difícil compreender e como a doutrina espírita nos dá luzes para melhor ressignificarmos para a construção do amanhã. Conta-nos o Midrash que o faraó do Egito, ele obteve um sonho. Em seu sonho, ele via uma balança, de um lado, todo o reinado do Egito, do outro, um pequeno cordeiro. O cordeiro era mais pesado do que o reino do Egito. Ele então pega toda a riqueza do Egito, adiciona no prato da balança, junto com o reinado, todas as obras faraônicas, junto ao reinado do Egito, e o cordeiro ainda é mais pesado.
em seu sonho nessa balança. O faraó então acorda, procura os astrólogos do Egito Antigo e pergunta: qual é o significado do meu sonho? O que é esse cordeiro? E os astrólogos dizem que nasceria um missionário do povo judeu e ele libertaria todo o Egito Antigo, libertaria o povo judeu da escravidão. Dessa forma, o faraó busca uma solução, com medo. Ele decide então que todas as parteiras do Egito, quando nascesse uma criança, um menino judeu, deveriam matá-los com a própria mão. As mulheres egípcias, quando chegavam às casas das mães judias, o parto já estava feito. E elas eram tementes a Deus e resolveram não matar os judeus. O faraó então ordena que o exército egípcio procurasse o choro das crianças pela noite. Tiravam as crianças, os meninos judeus, do braço de suas mãos e jogavam no rio Nilo. Havia um homem, Amram. Amram possuía 2 filhos, Aron e Miriam. Conta que ele havia passado alguns anos em Israel. Miriam era profetisa. Disse aos seus pais que eles teriam um outro filho, e esse filho libertaria o povo judeu. Eles acreditavam na profecia de Miriam e nasce Moisés. Conta-nos o Midrash que quando ele nasce, numa noite escura, todo o seu quarto se ilumina. É materializada uma luz branca prateada em todo o seu quarto. Eles imediatamente percebem que aquele era o missionário da profecia de sua filha Miriam. Moisés, diferente das outras crianças, consegue permanecer escondido por 3 meses. Mas, confiando na profecia de Miriam e na providência divina, eles decidem que era chegado o momento de colocar Moisés igualmente nas águas do rio Nilo. Moisés é colocado em um cesto de junco com betume e ele desce. Miriam, sua irmã, permanece de longe observando o que aconteceria com Moisés. Naqueles momentos, a filha do faraó, Tarmus, o seu nome, que possuía hanseníase, tsará em hebraico, deformidades na pele. Ela era proibida de tomar banho dentro do palácio de seu pai, o faraó. E ela então se banhava ao rio Nilo, junto com todas as suas servas. Ela caminhando à beira do rio Nilo em direção ao seu banho, enxerga aquela cesta, resolve então puxar, e com essas histórias simbólicas, a cesta se encontrava bem longe. Mas conta o Midrash, a história, que ela estica o seu braço por muitos metros, traz aquela cestinha, quando abre, uma criança judia. Sua lepra, hanseníase, é completamente curada. A criança chorava de fome, e ela então pede às suas servas que amamentem aquele menino, mas ele não bebia do leite de uma mãe egípcia. Ela então vê Miriam atrás de uma árvore, chama aquela menina sabendo que era uma criança do povo judeu e pede que ela chame uma ama de leite para Moisés. Miriam corre e chama sua própria mãe, a mãe de Moisés. Tarmus, que tem seu nome dedicado como Batia, no livro de Êxodos. Bat, filha, Yah, Deus, filha de Deus. Ela tem o seu nome modificado. Batia paga 2 moedas de prata para que a mãe de Moisés amamente aquele menino. Moisés então é devolvido aos 2 anos de idade para a filha do faraó, que adota Moisés como filho. Mo, em egípcio antigo, água. Zés, filho, filho das águas. Ramsés, Ram, majestade. Sés, filho da majestade. Armsés,
Lua, filho da lua. Moisés foi tirado das águas. Bátia dá esse nome ao menino em função de sua história. Mas ele encantava todos no palácio imperial do faraó. O pai de Bátia, o faraó, adorava e passava horas brincando com Moisés, pois seu magnetismo era muito grande e encantava todos. Moisés costumava tirar a coroa do faraó, jogar ao chão. Então seu avô pegava a coroa, colocava novamente em sua cabeça, e por horas eles brincavam assim. Um dia, em um banquete, conta-nos a história que Moisés tira a coroa do faraó, coloca em sua própria cabeça. Então os astrólogos que foram consultados, dizem: essa é a criança que irá libertar o povo judeu da escravidão. Um sacerdote egípcio, vendo que a criança seria assassinada, diz: ele é apenas uma criança que se atrai por objetos luminosos que brilham, e ele pega a coroa de ouro com pedras preciosas por esse motivo. Talvez façamos um teste antes de matá-lo. Colocaram então algo mais luminoso do que o ouro, brasas, em um prato, pedras preciosas e ouro em outro prato. Colocam o pequeno Moisés. Se ele alcançasse as pedras preciosas e o ouro, então ele seria a criança que derrubaria o império egípcio. Se ele então pegasse a brasa, que é mais luminosa, apenas mais uma criança ingênua. Moisés estica suas mãos, ainda pequenino, aos 3 anos de idade, para pegar o ouro e as pedras preciosas. O Midrash, a história, nos conta que o anjo Gabriel bate em sua mão e ele pega a brasa ardendo, coloca em sua boca, e nos conta o livro de Êxodos que Moisés era gago. Assim ele é salvo e cresce dentro do palácio do faraó. Quando já um pouco mais velho, ele queria conhecer o seu povo e sai durante as tardes nos campos de trabalho onde os judeus eram escravos. Chegando então nos campos de trabalho um belo dia, ele vê quanto trabalho forçado, como era pesada a escravidão para os seus irmãos. Ele retorna ao faraó e sugere que no 7º dia houvesse descanso para todos no reino do Egito. E Moisés diz ao seu avô: os animais, quando descansam, trabalham com mais força. Assim será com os judeus. Mas o faraó não adota essa lei. Moisés continua a sair todos os dias para auxiliar o seu povo. Um dia ele vê um judeu sendo açoitado com extrema agressividade. Diz-nos do livro de Êxodos, 2º livro do Velho Testamento, que ele olha para um lado, olha para o outro, diz o nome de Deus, e aquele homem, o egípcio, se mistura em cinzas na areia do deserto. Assim, no outro dia ele retorna e vê 2 judeus brigando dessa vez. Ele intervém por eles e diz: vocês 2 irmãos brigando? Eles questionam: mas por acaso tu és príncipe ou juiz para que nos diga o que fazer? Moisés retorna ao seu palácio e um daqueles 2 judeus vai até um dos secretários do faraó e diz que Moisés estaria trabalhando contra o trabalho do império egípcio, intervindo a favor dos judeus. O faraó ordena que Moisés seja assassinado, mas ele consegue fugir para uma terra distante, Midian. Quando ele chega em Midian, ele senta-se ao lado de um poço e vê 7 garotas sendo perseguidas por outros pastores. Elas igualmente pastoreavam suas ovelhas. Ele intervém por elas, dá água de beber àquelas ovelhas, elas retornam mais cedo para casa. O pai dessas meninas, futuro sogro de Moisés, diz às meninas, porque elas teriam voltado tão cedo naquele dia, e elas dizem toda a história e que obtiveram o auxílio de Moisés.
Ele chama aquele homem à sua casa, dá a sua filha Tsipora em casamento. Moisés passa então a pastorear as ovelhas de Itró, seu sogro. Itró era igualmente um egípcio, possuía todo o conhecimento sobre idolatria e feitiçaria. Fora respeitado por todos em Midian que consultavam a ele. Mas quando ele se convence e compreende a fé no Deus único, ele é discriminado por todos, que deixam de pastorear as ovelhas dele. Por isso ele coloca suas filhas, mulheres, naquele tempo, um trabalho patriarcal, para enfrentar as dificuldades e o perigo do deserto. Moisés conta-nos a história que pastoreava para bem longe no deserto. Ele tinha receio de descumprir as leis divinas e que as ovelhas, sem intenção, comessem grama de uma propriedade privada. Estariam furtando. Então ele pastoreava sempre no deserto, em terras sem proprietários. Um dia, ele vê que uma ovelha pequenina foge e ele corre atrás dessa ovelha. Ela tinha dentes novos e necessitava de um capim mais novo. Ele corre atrás dessa ovelha e encontra ela em uma fonte de água pura que brotava em meio ao deserto. Ele pega aquela ovelha em seu colo, leva ela até o rebanho e conta-nos mais uma vez, como toda essa história, parte história, mas a maior parte simbolismo. Conta que ele no dia seguinte, ou alguns dias depois, pastoreando, caminha por 40 dias e 40 noites, sem água, sem comida, junto com suas ovelhas, subindo a um monte onde em uma sarça ardente, um espinheiro que pegava fogo, mas nunca acabava o espinheiro ou não virava brasa. Ele possuía chamas, mas não era consumido. Deus, diz-nos o texto, face a face com Moisés, simbolismos, veremos todos ao final da explanação. Face a face, em função do coração bondoso de Moisés, que se preocupava com os menores, a mais pequenina de todas as ovelhas, ele recebera a missão de tirar o povo judeu do Egito. Mas ele diz: eu sou gago, como posso falar eu? Deus lhe disse: sou eu que coloco as palavras na boca dos homens, dou luz e visão a todos. Vá e faça. Ele tenta dizer para chamar Arão, seu irmão, mas Deus pede a ele. Ele então retorna ao Egito antigo, se depara com Faraó, e sabendo das palavras de Deus, que seria uma missão difícil, procura o Faraó, o novo Faraó, pois o antigo havia morrido, e diz que queria a liberdade do povo judeu. Nesse momento, o Faraó decide que o trabalho seria ainda mais forte e mais pesado para o povo judeu. Essa é a história que nós faremos a explicação. Os significados de quase todos os elementos, todos seria muito difícil em uma manhã. Qual é o simbolismo do Faraó? O que representa o Faraó dentro dessa história? O Faraó representa o rei de toda a materialidade no plano material. Ele é a personificação daquele que simboliza todas as paixões humanas. Qual é o simbolismo do Egito? O povo judeu estava em Israel, desce para o Egito. Quando no Evangelho vemos, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia de Jerusalém. Sobe-se para Israel, conectar-se ao divino. Descer ao Egito. Descer à materialidade. Qual é o simbolismo do sonho onde era colocado obras faraônicas o reinado do Egito? O reinado dos condicionamentos psicológicos instituídos nas múltiplas reencarnações em cada um de nós. Como nos diz Emmanuel, no capítulo 20 do livro Pensamento e Vida, nós, através do rio dos hábitos, construímos fontes
de escravidão para o nosso espírito. Nos tornamos escravos de nossas paixões. Uma obra faraônica construída com pequenos tijolinhos. Se coloca um, outro, se constrói uma obra ou obras que são admiráveis aos nossos olhos até o dia de hoje. Ou seja, nossas paixões e os nossos vícios morais, físicos, que nos acompanham há milênios, visto por todos que convivem com nós, por mais que tentamos escondê-los. As riquezas são os desafios que a matéria proporciona quando atraem aos nossos olhos, fazendo-nos talvez fugir à essência do motivo pelo qual atraem as paixões aos nossos olhos. E como nos diz Kardec, quando perdemos o controle de nossas paixões e elas se tornam prejudiciais a nós ou a outro, elas se tornam uma paixão deficiente. Perde o propósito. Qual é o propósito da paixão? Por exemplo, quando acordo na minha manhã, pela paixão de servir a minha família, de proporcionar o melhor, que no próprio processo de constituição da família, a paixão se faz necessária, porque se conhecêssemos a pessoa pelo 30º ano do casamento, ninguém aqui estava casado. Então, dessa forma, as paixões são importantes, até dado ponto, como nos diz Kardec. Quando perdemos o controle e não trabalhamos a moralidade, que tem como fundamento condicionar a paixão, educar os nossos espíritos através do intelecto e da moralidade, do desenvolvimento da materialidade, nós nos perdemos. Quando então é colocado no sonho do faraó todos esses aspectos, pesando menos do que um pequeno cordeiro, que é a representação do germen do evangelho na primeira revelação. O espírito Mardoqueu, em hebraico Mordecai, o meu nome. Na Revista Espírita de 1861, explica que a moral de Moisés constitui todos os germens que viriam ser trazidos no Evangelho pelo Cristo. A primeira revelação é o próprio Evangelho em estado de germen. Dessa forma, nós vemos que seria vencido toda a dificuldade material, todos os vícios humanos, por maior que seja o império em nossos espíritos, nós estamos condicionados à lei do progresso e nos é dado o atributo da eternidade a partir do nascimento de nosso espírito. Quando somos criados simples e ignorantes, somos espíritos imortais. Condicionados à lei do progresso, não nos importa por quanto tempo resistamos em nossa rebeldia pessoal em servir ao Cristo. Temos a eternidade. E através das potencialidades da alma, entre uma delas, a própria dor. Como nos diz Leon Denis no Problema do Ser e o Destino da Dor. Nós despertamos aos poucos pela dor e muitas vezes repentinamente. A dor que possui caráter pedagógico, pois não existe efeito sem causa, sendo Deus bom, justo e misericordioso. A dor possui a função de nos despertar os espíritos para que possamos olhar para nós mesmos e compreender qual o motivo que às vezes nos dói tanto o espírito ou o corpo. Dessa forma, o sonho do faraó diz: não importa qual é o tamanho da sua dor, não importa qual é o tamanho do seu vício, não importa quantos sejam, o Evangelho há de realizar o seu trabalho dentro da esfera do tempo e da eternidade. Então, o faraó busca os astrólogos que dizem em respostas fáceis, pueris e externas. A consciência de Faraó sabia o que deveria ele fazer. Mas a resposta dos astrólogos, simbolismo, não é uma crítica à astrologia, é uma crítica ao Egito Antigo, uma história do Egito Antigo. Os astrólogos dizem: mate
Sempre é mais fácil a agressividade do que a diplomacia, a autorreflexão, o autoconhecimento e trabalhar-se ativamente pelo bem. É sempre mais fácil a agressividade. Então ordena a ele que matem as crianças. As mulheres não aceitam as parteiras. Joguem elas na água. Mas qual é o simbolismo da água? Purificação. No livro de Gênesis encontramos o dilúvio de Noé, no intuito de purificar o mundo. Nós encontramos o batismo de João Batista, no Novo Testamento, no intuito de renovar-se a partir da água. E todos nós recebemos a renovação, a oportunidade de renovação, através de mergulharmos na água, representada nesse sentido. Quando passamos 40 semanas mergulhados no líquido amniótico para renovarmos-nos. Após a água, em provas, expiações e missão. Moisés é jogado com 3 meses, numa proporção maior do que as outras crianças. Num sentido espiritual, ele possuía um tamanho maior espiritual, é jogado nas águas, nasce como um missionário, ilumina em função de sua qualidade e de sua capacidade espiritual. E para quem acha que a lei de Moisés é completamente resumida em olho por olho, dente por dente, nós veremos que o primeiro ato simbólico da vida de Moisés é o perdão aos inimigos. Pois naquele simbolismo onde a filha do faraó, que possuía tzará, lepra, a mesma doença que possuía Lázaro, no Evangelho de Lucas, na parábola da qual faz referência o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi explicada agora um pedaço dela para nós. Lázaro possuía tzará, a mesma doença que a filha do faraó, lepra. Lázaro permanecia fora dos portões da casa do rico. Igualmente, ela se encontrava fora do palácio do faraó. Traz-nos o livro de Levíticos que a tzará é uma doença do espírito, como a maior parte das doenças que nós enfrentamos. Doenças do espírito que são somatizadas no nosso corpo, para que possamos expiar, para que possamos ressignificar. Como nos diz Emmanuel, muitas vezes perdemos nossa casa para que possamos reencontrar o nosso lar. Perdemos nossos amigos para que possamos enxergar aquele que jamais nos abandona, o Cristo. Perdemos a saúde do corpo físico para compreendermos que é necessário regenerar a nossa alma. E assim se encontrava ela, como uma doente de espírito. E seu braço se estende em um simbolismo de que, ó homens de pouca fé, se tivesse em vós a fé do tamanho de um grão de mostarda, sua fé moveria montanhas. Então, simbolicamente, ela se propõe a realizar o certo. E todos os caminhos se abrem, se fazem, como eu tenho certeza que o trabalho dessa casa começou de uma ideia, de um trabalho pequeno e uma simples atitude. Mas é estendido milagrosamente aos olhos dos homens, para que hoje talvez seja atendido 3.000 pessoas, 4, 5 mil pessoas no dia de hoje. E então, ela abre e é curada pelo germen de amar aos inimigos, que será dito pelo Cristo claramente. Ela ama uma criança judia, no mais profundo amor, adotando como seu próprio filho. O amor mais claro e evidente aos nossos olhos no mundo material. O amor de mãe. Dessa forma, ela é curada. O perdão traz a cura para os nossos espíritos. A primeira atitude pública do missionário Moisés: inspirar a cura através do perdão, através de amarmos os nossos inimigos. Dessa forma, ele é levado, ele é dado, pois num ato de bondade de Bátia,
filha de Deus, nesse ato de bondade, ele é dado à própria mãe. Com certeza ela sabia. Num ato de confiança, ele é entregue na providência divina, ele é entregue às águas. Ele é distanciado da família. Mas o amor divino entrega-o à família e recoloca-o aos 2 anos no seu trabalho como missionário no Egito Antigo. Ele jogava a coroa do faraó no sentido de que todo o império, toda árvore que meu pai não plantou, será destruída. Como nos diz o Evangelho. No sentido de que todo aquele império cairia por terra. Mas, naquele simbolismo onde ele coloca a coroa em sua cabeça, é dito então a Moisés, é dito pelos astrólogos, que aquela seria a criança que derrubaria, eles deveriam tomar uma atitude. Qual é a representação da passagem aonde ele é colocado mediante a riqueza e a brasa ardente? Diz-nos a revista espírita que, infalíveis na carne, apenas espíritos crísticos. Moisés, sim, era um missionário. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos, pergunta: qual é o tipo mais perfeito que tem o homem na terra? Guia e modelo da humanidade é Jesus. Apesar de Moisés ser um grande missionário, guia e modelo da humanidade é Jesus. Todos os missionários que não são espíritos crísticos ou espíritos puros possuem as suas dificuldades na matéria. Como nos diz o livro Renúncia, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando Alcione, um espírito missionário, decide encarnar por amor. E o espírito que orienta sobre a sua encarnação diz: não faça isso. Encarnar na terra trará desafios, trará extremas dificuldades ao mais evoluído dos espíritos, que não seja crístico. Você terá as vontades dos homens, você terá os desejos pela materialidade. Muitos vão como missionários, se equivocam, falham e permanecem, talvez por mais centênios ou milênios, comprometidos com a reparação de seus erros no planeta Terra. Moisés, ele possuía sim as características de um homem, mas como nos diz a pergunta 459 do Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto de que ordinário são eles que vos dirigem. O anjo ou espírito Gabriel, representado, influi e conduz a vida de Moisés para que naquele momento simbólico ele agarrasse a brasa, por mais que ardesse, ingerisse as dificuldades, pois a quem trabalha pelo Cristo não é prometido a felicidade suprema e instantânea. Sim, no futuro, quando estivermos completamente depurados de nossas dificuldades morais, mas é prometido dificuldade, superação, superarmos as nossas paixões internas. A missão de Moisés era extremamente difícil, assim como é nossa missão difícil, mas muito mais fácil, pois o fardo com Jesus é leve. Muito mais fácil do que todos os sofrimentos que nos trazem os equívocos morais. Nos diz Kardec na obra Céu e Inferno, que nós compreendemos que um espírito que possui, a exemplo, 10 imperfeições, ele é mais infeliz do que um que possui 5 imperfeições. Nos depuramos através do trabalho, mas nos colocamos em difíceis tarefas, como trabalhadores ou assistidos por nossa própria vontade, caminhamos até aqui a fim de encontrar a consolação da doutrina dos Espíritos, a fim de encontrarmos respostas para perguntas, dores de nossas vidas. Dessa forma, por que Moisés foi conduzido pelo Espírito Gabriel? E às vezes nós nos equivocamos e somos conduzidos por talvez espíritos que não queiram essencialmente o nosso bem. A nossa atmosfera psíquica
ela é formada pela vontade, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Por exemplo, estávamos vindo de carro pela rua, eu não conheço as ruas, por uma das ruas aqui do Rio de Janeiro, e dirigindo, fecharam o carro. Naquele primeiro instante, tentando ser um bom espírita, desejei que ele fosse iluminado, aquele espírito, até um poste mais próximo. Raiva. Isso conduz a minha atmosfera psíquica através do ódio para que espíritos que vibrem na mesma condição, na mesma sensação, nos mesmos sentimentos, guiem os meus atos talvez para um equívoco. Vem então a racionalidade, o intelectualismo e me diz, não. E se, espero que não esteja, e se ele estiver na sua palestra hoje? Reequilibro a minha atmosfera psíquica, penso no perdão, e então espíritos de luz, espíritos amigos, me conduzem para os bons caminhos. Dessa forma, Moisés foi conduzido, pois permanecia em constante prece, em constante doação de si próprio para todos os seus irmãos. Ele é conduzido, então, até o momento onde em uma discussão, onde enxergando os açoites a um judeu, ele olha para um lado, olha para o outro, e nós dizemos, nesse momento ele assassina aquele egípcio, mas não. Diz-nos a interpretação do versículo que ele olha para um lado, olha para o outro, e vê que não havia ninguém para ajudar o povo judeu. Ele então intervém, reza a Deus, e como nas palavras de Emmanuel no livro Há 2000 anos, no encontro do senador Públio Lentulus com o próprio Cristo, o Cristo diz a ele, não venho procurar o homem arrogante e orgulhoso que apenas os séculos de sofrimento hão de levar ao regaço de meu Pai. E Emmanuel, o senador Públio Lentulus, uma de suas encarnações, ele então, naquele momento, lembra-se do triunfo da glória dos Césares, do César, do imperador romano, de todas as obras faraônicas, e Jesus lhe diz, apenas um raio de luz é suficiente, nas mesmas palavras do livro de Êxodos, para que o império dos Césares se torne poeira. Moisés pede forças a Deus, e mais uma vez no simbolismo que é dado no sonho, o Evangelho há de transformar toda a materialidade de nosso espírito para que nós nos conduzamos e estejamos certeiramente a caminho da luz. Sobre a providência divina que nos diz Kardec no livro A Gênese, que encontra-se manifestada no fluido cósmico universal. E estamos todos nós mergulhados como peixes ao mar. Por mais que nas nossas dificuldades não encontremos as respostas, os porquês, nós temos certeza de que Deus está a nos guiar, através de sua providência divina, para que todas as nossas dores sejam restauradas nas múltiplas reencarnações e nas oportunidades de laborarmos pela justiça, pela misericórdia e pela evolução de nossos espíritos. Dessa forma, Moisés, como todo missionário, encontra dificuldade com seu próprio povo. Jesus obteve a incompreensão de muitos e morreu em uma cruz. Ele é induzido à justiça dos homens do faraó. Ele foge para Midian. Em Midian, conhece sua esposa, onde ele se casa, e encontra no simbolismo 40 dias e 40 noites andando pelo deserto, sem água e sem comida, como Jesus, num simbolismo, 40 dias permaneceu no deserto. No dilúvio, 40 dias e 40 noites. O povo judeu permaneceu 40 anos no deserto, 40. O completar de um ciclo para que nós estejamos prontos a um trabalho. Podemos dizer que no estudo preparatório, por exemplo, a qualquer uma dessas, simbolicamente, de qualquer uma das atividades na casa, se permanece 40 anos. Mesmo que seja 2, ou 3, ou 5, ou 10, é simbólica a linguagem.
preparar-se para uma prova, quando ele então encontra Deus. E diz-nos os exegetas, os interpretadores, que era o anjo mais evoluído de todo o planeta Terra, o espírito mais evoluído, e não Deus. Esse espírito era tão evoluído que não possui forma humana. Jesus. E ali naquele monte, o Monte Sinai, onde ele encontra Deus, ou melhor, perdão, ele encontra Jesus pela primeira vez. Iria reencontrar no Monte Sinai mais uma vez ao receber as 10 leis de Moisés, os 10 mandamentos, que nos diz a Revista Espírita que servem como frontispício de luz para toda a humanidade. E então ele se encontraria pela segunda vez ao receber as leis de Moisés. E a terceira vez no Monte Tabor, na transfiguração do monte, quando é apresentado Jesus mais uma vez, no mesmo monte pela terceira vez, ao lado de Moisés, e essa vez ao lado de João Batista ou profeta Elias. Então nós compreendemos que a missão de Moisés era sim grandiosa. Sim, ele possui seus traços humanos, mas é necessário que nós ressignifiquemos toda a história do Velho Testamento, pois Emmanuel nos diz que é chegado o momento de construirmos pensadores da nova era cristã, não apenas conhecedores, aqueles que sabem perguntas e respostas de cor do Livro dos Espíritos, mas os que compreendem, cada um em sua estatura, cada um em sua condição, mas buscando sempre crescermos intelectualmente, para que o intelectual sirva a moralidade como instrumento, para que nos momentos como, por brincadeira disse, pois eu vim de carona, sobre o meu caminho, possamos controlar a nossa atmosfera psíquica. Cada um de nós, a missão de Moisés, grandiosa, e se estende até os dias de hoje, para a humanidade. Cada um de nós, independente de suas dores, de seus sofrimentos, de suas dificuldades, possui a sua missão, com seus irmãos, com seus pais, ou quem não tem pais, irmãos, com os irmãos remotos de humanidade, para que nós possamos nos inspirar em Bátia, filha de Deus, nos tornarmos igualmente filhos de Deus, que estendem suas mãos, em um ato simbólico, talvez até o outro lado do mundo, para aqueles que não sabemos quem são, mas que enxerguemos a todos como irmãos, nos tornando missionários do nosso próprio Egito e da nossa própria escuridão, de nossa própria escravidão pessoal. Cada um de nós, dentro de seus processos viciosos e de suas paixões, todos, sem o direito de julgar ao próximo. Pois o tipo mais perfeito e guia da humanidade nos deixou o legado que amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Enxergando na oportunidade de estender aos braços, com um prato de comida que alimenta o estômago, mas também um prato de pão espiritual. Aos nossos irmãos desesperados, com um agasalho que tira o frio da noite, mas igualmente tira o frio de nossos espíritos quando é um agasalho espiritual. Quando estendemos não apenas um, mas 2 braços para abraçarmos aquele que não conhecemos, ou quando não podemos abraçar, que possamos fazer um sorriso que não seja apenas no rosto, mas que brilhe a conexão divina dos nossos corações, que fazem uma prece ao lançar luzes a todos os irmãos necessitados. Quando talvez nem um sorriso, quem sabe uma prece que atenda a todos os desesperados da humanidade.
fomos todos nós convocados como trabalhadores da última hora, como aqueles que devem servir ao Cristo. Somos nós, cada um de nós, os instrumentos, os missionários da regeneração da humanidade, imperfeitos como somos, mas irmãos guiados pela providência divina. Irmãos guiados a aprender o amor, a aprendermos a fazer de todo o mundo, iniciando em nossos lares, rompendo com todas as fronteiras que permanecem erguidas, e a manutenção delas é dada pelo nosso egoísmo e pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Que sejamos nós, todos nós, os trabalhadores da era da regeneração, que possamos fazer do mundo uma fraternidade sem fronteiras. Muita paz a todos e uma ótima manhã.